Fala, torcedor santista, por essa ninguém imaginava uma reviravolta nessas conversas entre Marcos Leonardo e o Santos, e o jogador renovou. Tivemos a última reunião neste sábado, comentamos aqui, né, que iria acontecer essa reunião com os representantes do jogador, com o presidente do Santos, e acabou que foi de forma positiva. Marcos Leonardo continua no Santos Futebol Clube, não vai ser afastado, não vai jogar no Sub-20 e, na minha opinião, tem grandes chances de começar essa temporada como titular do time santista. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link da descrição ou no comentário fixado, porque quem tem o aplicativo da OneFootball já ficou sabendo assim que saiu a informação, já recebeu a notificação que Marcos Leonardo continua no Santos. E para você receber essas e outras notícias sobre o Peixe, basta você baixar o aplicativo, que é 100% gratuito. Bom, vamos então falar aqui inicialmente da nota que o Santos divulgou para falar dessa renovação, né, do Marcos Leonardo, a nota que foi publicada no site oficial do Santos. Santos garante renovação de Marcos Leonardo. Mais uma grande notícia para o torcedor santista. Em reunião realizada neste sábado, ficou definida a renovação do atacante Marcos Leonardo até 2026. O encontro contou com o presidente Andrés Rueda, o executivo de futebol Edu Dracena e o gerente Guilherme Lippe, com o pai do atleta, Marcos Almeida, e o empresário Fernando Brito, da Dodice Esportes BR, responsável pelo gerenciamento de sua carreira. O contrato será assinado no começo da semana. E também tivemos o presidente do Santos, que agora está no Twitter, também comemorando essa renovação de contrato. Deixa eu colocar aqui para vocês. Torcedor já pode comemorar. Reunião muito boa hoje com o pai do Marcos Leonardo e o empresário Fernando Brito, junto com o Edu Dracena e Guilherme Lippe. Aceitamos a renovação até 2016. Foi difícil, mas eu sabia que o Marcos Leonardo ficaria, porque ele quer ficar, é Santos. E aí complementou falando: o meu muito obrigado ao pai, ao Fernando, ao Edu e ao Lippe pelo empenho em deixar o Santos cada vez mais forte. Agora é esperar por muitos gols do Marcos Leonardo. Então, o presidente do Santos comemorando nas redes sociais, o próprio Marcos Leonardo também, né, comemorou essa renovação com o Santos. E agora a gente volta a discutir como o Santos pode ser utilizado, a escalação do Santos, né, melhor dizendo, já prevendo a escalação do Marcos Leonardo. Já falei aqui diversas vezes que caso ele permanecesse no Santos, na minha avaliação, é o titular. É o titular porque terminou 2021 muito bem, fazendo gols importantes para a permanência do Santos na elite do futebol brasileiro. Tem o Batistão, que infelizmente acabou positivando para a Covid no começo da pré-temporada, então, de uma certa forma, isso atrasou, né, essa preparação do Batistão. O Carille, a gente até chegou a comentar aqui, que inicialmente para o Campeonato Paulista ele quer contar com jogadores que ainda não tiveram Covid, que tiveram mais tempo, né, de treinamento e tal. Então, vamos aguardar aí essas primeiras movimentações do Carille, principalmente indicando quem vai ser o titular. Eu apostaria no Marcos Leonardo, né? Quero, inclusive, a opinião de vocês aqui nos comentários. E falando sobre essa permanência do Marcos Leonardo, que sempre vale ressaltar, né, bem improvável. Quem acompanha aqui o canal já estava dando como totalmente descartado a permanência do jogador, mas que bom que renovou. É um jogador que tem bastante qualidade. Agora, a gente também se pergunta uma coisa: será que o Santos continua na busca por um centroavante? Porque até o momento, o Santos estava no mercado. Tentou o William Bigode, não conseguiu, ele acabou indo para o Fluminense, estava bem próximo do Pablo, só que o jogador, né, tem uma preferência, parece que, de jogar no Atlético Paranaense novamente, não veio. Será que o Santos vai continuar nessa busca? Será que é uma busca para um centroavante que venha para brigar por titularidade, né, caso o Santos ainda queira um centroavante, ou um cara mais para compor elenco, um cara mais barato, né, digamos assim? Então, agora, hoje, temos Batistão, Marcos Leonardo e provavelmente o Juan, que deve ser promovido ao final da Copinha, né? O Juan, que ele vai completar 21 anos em maio,
então, né, não vai ficar com idade sub-20 para permanecer na categoria de base. E outra coisa também que eu gostaria de ressaltar aqui é principalmente o trabalho que o Santos fez para essa renovação do Marcos Leonardo. Quero elogiar e também dar um certo puxão de orelha. Puxão de orelha porque eu acho que foi uma novela que demorou demais. Poderia ter sido resolvido bem mais rápido. Santos mais de um ano aí nessa novela. Tudo bem que o Edu Dracena chegou no final do ano passado, mas eu queria elogiar no quesito do recado que o Edu Dracena passou, principalmente numa entrevista à Tribuna, deixando bem claro que essa negociação com o Marcos Leonardo seria um exemplo para as próximas renovações de meninos da Vila. Que o Santos, dessa vez, não iria aceitar que um jogador formado nas categorias de base do clube, né, não renovasse e continuasse jogando e depois sai e não deixa um centavo para o clube. Eu entendo que esse recado que ele mandou, até mesmo o recado do Santos de ir ao mercado, começar a buscar, né, outros jogadores para a posição do Marcos Leonardo, acho que foi uma forma de pressionar. Imagino que quando os empresários, até mesmo o próprio jogador, entenderam que o Santos ou iria afastá-lo, ou que ele jogaria no sub-20, ou que o Santos já estava seguindo a vida, né, procurando outros nomes, acho que caiu um pouco a ficha, né? Seria péssimo para o jogador se ele fosse ficar treinando em separado, ou até mesmo jogar no sub-20. Isso, de uma certa forma, desvaloriza. Como vocês perceberam, né, não falamos aqui em nenhum momento do valor da multa, que era o principal entrave, a gente ainda não tem esse valor da multa, ainda não foi divulgado, mas entendo que o Santos conseguiu chegar num meio termo interessante. O Santos, que não queria uma multa escalonada, não queria uma multa baixa, né, queria uma multa de 30 milhões de euros, não sei se ficou acertado esse valor, se ficou ali no meio termo interessante para todo mundo. E também, falando nesse trabalho do Santos, né, de olhar o mercado, não é só contratações. Renovação também é para se comemorar. Tem 2 jogadores, começando 2022, que são reforços caseiros. Falo sempre do Sandri, acho que é um jogador que pode dar bastante frutos ao Santos, né? Ele foi muito bem, principalmente na campanha de 2020 da Libertadores, um jogador de muita qualidade. O Marcos Leonardo também a gente pode considerar um reforço, porque eu imagino que você que está me assistindo também, né, não estava tão confiante assim numa renovação do jogador. Então, você ter o Marcos Leonardo, que é um jogador que tem muito potencial e ainda mais potencial num time mais organizado. O Carille conseguiu organizar esse time na reta final. Agora temos algumas contratações chegando. Ricardo Goulart, que se tiver fisicamente muito bem, pode, inclusive, né, deixar o Marcos Leonardo em boas condições. Também tem o Bauerman, que lá atrás pode ser uma opção interessante. O próprio Bruno Oliveira chega um pouco mais como uma aposta, né, mas quem acompanha fala que é um jogador interessante, é jovem. Então, imagino que 2022 é um cenário muito mais positivo do que 2021. Um Santos mais organizado, um Santos conseguindo renovações importantes, renovou com o Sandri, renovou com o Pirani, renovou com o Marcos Leonardo, com o Ângelo, com o João Paulo, né? Agora falta o Kaique, espero que não seja mais uma novela, mas o Patati também, né, que o Santos acabou renovando. Então, aos poucos, o Santos volta a conseguir ter aquilo que é mais valioso, né? Que são os seus jogadores que foram revelados pela base. Não dá mais para ficar aceitando, igual aconteceu com o Caio Jorge, que não renovou, né? O Santos só recebeu um valor porque a Juventus queria contar com um atleta em definitivo, né? Em definitivo não, né? De forma imediata. O Gustavo Henrique, que foi de graça, o Robson Bambu também, que não renovou com o Santos, Yuri Alberto, entre tantos outros, que na hora, né, de ter uma renovação, na hora de você agradecer ao clube, viraram as costas e foram embora. Então, que bom que no final dessa história o Marcos Leonardo surpreendeu todo mundo positivamente, né? E aí, quando soubermos o valor de multa, né, salário, enfim, aí a gente complementa essa informação. Mas de início, Marcos Leonardo é jogador do Santos até 2026, uma excelente notícia para esse sabadão. E eu volto agora a projetar, né, a minha escalação do Santos com o Marcos Leonardo. Para mim, ele é o titular da vaga. O Batistão, repito, não sabemos como que ele volta, mas mesmo assim, eu acho que
pela forma que ele jogou ali no finalzinho do Campeonato Brasileiro, ele merece, né, esse voto de confiança. E é um jogador também que é do estilo do Carille. O Carille não gosta daquele centroavante mais paradão, né? Ele gosta de um centroavante que tenha uma certa mobilidade, que tenha a técnica, que sabe jogar com a bola nos pés, né? Não é só aquele cara que fica esperando a bola chegar para ele colocar lá no fundo das redes. Então é isso. Que bom que Marcos Leonardo ficou no Santos. Quero a sua opinião agora. Será que Marcos Leonardo ficando continua como titular? Será que o Santos vai buscar um outro jogador? Batistão, será que pode roubar essa vaga aí? Deixa a sua opinião. Não se esquece também de deixar o seu like. E para você continuar por dentro de tudo que está acontecendo com o Santos Futebol Clube, baixe aqui o aplicativo da OneFootball, link na descrição e no comentário fixado. Um grande abraço para vocês. E só para a gente atualizar aqui da Copinha. O Santos se classificou, pega o time do Fluminense domingo às 19h30, tá bom? Depois do jogo, aqui teremos a nossa live, espero que para repercutir com uma classificação do Peixe, tá bom? Grande abraço para vocês.